Olá, boa noite. Policial civil que estava foragido se entregou hoje. Ele é suspeito de fazer parte do esquema de tráfico de drogas que envolve outros policiais civis da DISE e líderes de facção criminosa em Sorocaba. O investigador Marcos Munhoz, de 30 anos, foi trazido por uma viatura da Corregedoria da Polícia Civil. Ele se entregou na manhã desta sexta-feira e prestou depoimento na sede do GAECO, o grupo do Ministério Público que investiga o crime organizado. De acordo com o promotor que acompanha o caso, ele negou os crimes de que é suspeito, como extorsão, recebimento de dinheiro de criminosos e divulgação de informações sigilosas. O Marcos ele acabou por negar todo o envolvimento nos fatos que nós estamos apurando e disse ser inocente de tudo. Depois de 1 hora no GAECO, Marcos Munhoz foi levado para a prisão da Polícia Civil na cidade de São Paulo. O Ministério Público prendeu na quarta-feira os policiais Fernando Toshiuki Fugino, de 32 anos, Carlos Moroni Filho, de 43, e William Felipe Martins Soares, de 33. Os mandados de prisão foram cumpridos depois de informações colhidas com suspeitos de fazerem parte de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Alguns deles confirmaram que que exigiram o dinheiro deles, uma vez que essa pessoa foi conduzida até a DIS. E lá foi exigido dinheiro para que ele fosse posto em liberdade. O GAECO também pretende colher depoimentos de 2 delegados, não por serem suspeitos, mas porque ocupavam cargos de chefia, enquanto os 4 servidores públicos atuavam na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Esta semana, Polícia Militar e GAECO cumpriram outros 23 mandados de prisão. No fim da tarde de quinta-feira, 9 presos que estavam na cadeia de São Roque foram levados para o Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto. A mudança foi um pedido do Ministério Público e das polícias Civil e Militar de São Roque. A alegação é de que o prédio não teria segurança para abrigar os presos. Na operação ainda foram apreendidos mais de 6 quilos de entorpecentes, celulares, dinheiro, computadores e papéis de contabilidade do tráfico de drogas. Uma moradora de Araçoiaba da Serra entrou em contato com a nossa produção e disse que sofre preconceito da prefeitura em relação à coleta de lixo. Nós fomos até lá para conferir. A maioria das cestas de lixo dos vizinhos está vazia. Há sacos só porque a coleta passaria na manhã seguinte. Mas na frente de onde moram Sandra e José Carlos, o lixo está acumulado há 1 mês. Segundo eles, a coleta pula a residência do casal. Os problemas teriam começado no início do ano. Nós entramos em contato com a prefeitura, falamos com a presidente da Câmara, falamos com o pessoal responsável lá falamos com a prefeita, com a secretária da prefeita, com várias pessoas. O casal cria animais abandonados. São 28 cães e mais de 40 gatos. Segundo eles, a justificativa da prefeitura para a falta de coleta foi a grande quantidade de fezes dos bichos. A resposta tem sido que eles não vão recolher o lixo porque tem fezes animal. E se tivesse 1 ou 2 animais, eles recolheriam. Mas como são mais de 10, então eles passaram a não recolher. Só que isso há 25 anos eles recolhiam normalmente. Este vizinho confirma a versão de que o serviço ignora a casa da frente. E ele também é prejudicado. Eu acho péssimo, porque fica um cheiro muito forte, junta a mosca. E o lixo está embalado, então eu não entendo o porquê que não carrega o lixo e ir embora. Os moradores protocolaram uma reclamação no Poder Executivo, mas não receberam resposta por escrito. Sandra questiona a exceção. Eu acho uma discriminação pelos animais e pela minha pessoa. Eu estou me sentindo muito constrangida porque esses animais eu tirei da rua e onde eu vou pôr o lixo? A nossa produção entrou em contato com a prefeitura, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Um homem morreu em um acidente que envolveu 3 caminhões na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. A batida foi por volta das 5h30 da manhã na pista expressa, sentido capital. Segundo a polícia, os caminhoneiros precisaram reduzir a velocidade e bateram por conta de um motorista que seguia devagar. Este veículo, que transportava milho e ração, atingiu a traseira deste outro caminhão do Paraná, que levava bobinas de papel. O ajudante do caminhoneiro não resistiu e morreu no local. Já o motorista não teve ferimentos. A pista ficou interditada por mais de 3 horas. Funcionários da concessionária que administra o trecho retiraram a carga para a liberação da via.
E ainda na Raposo Tavares, em Araçoiaba da Serra, uma outra carreta tombou no canteiro central quando seguia sentido capital. O motorista não ficou ferido e depois de 4 horas a pista foi liberada. E também na Raposo Tavares, dessa vez em São Roque, um capotamento deixou 6 pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas ficaram presas às ferragens. Elas foram socorridas com ferimentos leves e levadas ao pronto-socorro da cidade. Depois de 9 dias em greve, terminou a paralisação dos funcionários públicos de Votorantim. Durante a tarde foi realizada uma assembleia entre o sindicato e a prefeitura. Eles devem voltar a trabalhar na segunda-feira. Entre as principais reivindicações, eles pedem a diferenciação do salário de motoristas, aumento igualitário no salário de todos os trabalhadores dos setores e o fim do desvio de função. E ainda falando em Votorantim, 2 caminhões de lixo que realizavam durante a tarde a coleta emergencial foram apedrejados. De acordo com a prefeitura, a empresa foi contratada devido à paralisação dos servidores. E nas primeiras horas de serviço, os caminhões foram atingidos. Apesar de danificados, os veículos continuaram a recolher, escoltados pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. Um caminhão da Prefeitura de Jundiaí, que prestava serviços de pintura asfáltica, pegou fogo durante a tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe a causa do acidente. Ninguém ficou ferido. Chega o fim de semana e muitas pessoas saem para curtir barzinhos. Mas uma polêmica ainda ronda os estabelecimentos de Sorocaba. Muitos funcionam após a meia-noite. Mas será que eles estão regularizados? O restaurante de Pedro se enquadra na Lei dos Bares, aprovada pela Câmara de Sorocaba. Como o estabelecimento vende cerveja para consumo imediato, só pode funcionar depois da meia-noite com um alvará especial. O documento está exposto em local visível. Eu tive que correr para não ter problema nenhum com o horário estendido. O proprietário garante que não teve dificuldades para obter a norma de funcionamento. Eu já tinha a licença do bombeiro, eu tinha o alvará da sanitária e daí eu teria que ter o alvará da prefeitura para estender meu horário. Então, para mim, já foi um pouco mais fácil. Para conseguir a licença, é necessário ter o auto de vistoria dos bombeiros e o alvará da vigilância sanitária. No caso dos bares com música ao vivo, é obrigatório apresentar ainda um laudo de acústica. A Lei dos Bares, enviada pelo ex-prefeito Vitor Lippe, foi aprovada ano passado na Câmara. Os comerciantes pressionaram e o horário inicial para a licença, que era a partir das 11 da noite, passou para a meia-noite. A lei entrou em vigor no início deste ano, mas novamente, com a insistência de empresários, o tempo para adaptação foi ampliado. Só a partir de 30 de julho passou a valer a multa de R$1.000 para quem descumpre a regra, com possibilidade de interdição em caso de reincidência. Com a lei em vigor, o que chama a atenção é a pequena quantidade de bares em situação legal. São só 9, 8 além do restaurante de Pedro. Mesmo assim, a impressão de consumidores é de que há muito mais estabelecimentos abertos depois da meia-noite. Eu acho que quase todos, porque pelo menos no Campolim, depois da meia-noite, continua igual. A falta de fiscalização é motivo de questionamento. É o nosso país. Está faltando o quê? Fiscalização. Eu acho que ainda então não fiscaliza muito, né? Porque quase todos ficam abertos. Esta psicanalista diz que se sentiria insegura em frequentar locais sem o alvará necessário. A gente gosta de estar bem à vontade em relação àquilo que a gente está fazendo, local que aquele local não esteja causando nenhum tipo de problema legal. De acordo com a Prefeitura, 94 estabelecimentos deram entrada na documentação necessária para funcionar depois das 24 horas. Eles aguardam a análise de uma comissão formada pelo Poder Executivo, Polícia e também pelo Sindicato de Bares e Restaurantes. 6 estabelecimentos tiveram o pedido de alvará negado. Para o presidente do sindicato, a comissão anda em ritmo lento. Ele reclama que a fiscalização faz exigências além da legislação. Um exemplo típico é um estabelecimento apresentou toda a documentação exigida pela lei e simplesmente foi negado o alvará por causa do número de ocorrências havidas na Praça Oxford.
Antônio Francisco afirma que a grande quantidade de exigências fez com que muitos comerciantes fechassem as portas. Às vezes ele prefere fechar à meia-noite do que tentar, porque é uma tentativa de conseguir o alvará, porque nunca se sabe, mesmo apresentando toda a documentação. O chefe de fiscalização da Prefeitura, Rubens Costa Júnior, afirma que não há excessos, já que o objetivo principal da lei é reduzir a criminalidade, item que aparece no 2º parágrafo do 1º artigo da lei. Essa lei veio combater especialmente a criminalidade. Então, nós temos um artigo específico dessa legislação em que é levado em conta as ocorrências policiais, seja no próprio estabelecimento ou logo ao entorno dela. Ele ressalta ainda que, mesmo enquanto o pedido de alvará estiver em análise, o bar pode funcionar depois da meia-noite. Para isso, basta atender a condições mínimas. Todos os comerciantes, todos os interessados que deram entrada com todas as documentações, nós não estamos fazendo a fiscalização neles enquanto a comissão não decidir, seja pelo deferimento ou indeferimento. É bom que os consumidores também fiquem atentos, né? O fim de semana deve ser de sol e não há previsão de chuva. Em Sorocaba, a mínima de 17 e a máxima deve ser de 31 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Itu, as temperaturas variam entre 17 e 29 graus. Pilar do Sul registra mínima de 16 e máxima de 30. Mesma máxima prevista para Itapetininga. Jundiaí tem mínima de 18 graus. Olha que triste. Um bebê de 1 ano morreu afogado depois de cair em uma piscina no bairro Rio Acima, em Jundiaí. Segundo a polícia militar, a mãe dava comida para o filho e quando virou para pegar um suco, a criança engatinhou em direção à piscina e caiu. O menino foi socorrido, mas não resistiu. Itu realizou a primeira parada de Natal com desfiles de carros alegóricos e, pelo jeito, a ideia caiu no gosto da população que lotou as ruas do centro para apreciar a iniciativa. Antes da parada começar, a rua do centro de Itu já estava tomada de pessoas, todas ansiosas. Ansiosa, né? Para a parada de Natal, a primeira da nossa cidade. Espero que seja bem bonito. E foi ao som de Todo Dia é Dia de Papai Noel, tocada pela fanfarra municipal, que o desfile começou. Ainda teve o presépio encenado por crianças e até um ônibus. Claro que o momento alto do desfile é a chegada do Papai Noel, que agitou toda a multidão. Acompanhado dos ajudantes, Papai Noel distribuiu sorrisos e acenos para o público, especialmente para as crianças. E elas retribuíram. Os mais velhos aproveitaram para registrar tudo. Este foi o primeiro desfile realizado em Itu. A programação na cidade segue até o dia 31 de dezembro, com diversas atividades. E para o público, o evento já está mais do que aprovado. Parabéns. Foi joia para a cidade. Aprovado, valeu a iniciativa, estão de parabéns. Está aprovado para o ano que vem? Ah, sim, com certeza. Bem legal, né? Outros municípios podiam fazer assim também. O Noite Cidade termina aqui. Te espero amanhã no programa Acesso. Tenha uma excelente noite.